Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema que à primeira vista pode parecer um pouco distante, mas que na verdade está no centro de muita coisa. A conexão entre a nossa vida interior, a nossa espiritualidade e a nossa ação no mundo. E para guiar essa nossa conversa, vamos usar as ideias de Ed René Kivitz para entender como a espiritualidade pode ser um verdadeiro motor para o engajamento social, muito além de qualquer religião. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Muita gente pensa que espiritualidade é algo privado, lá no cantinho de cada um, e que engajamento cívico é sobre política, sobre a rua. Mas olha, hoje a gente vai ver que esses dois mundos não só se conectam, como um alimenta o outro. Ok, mas antes de mais nada, a gente precisa alinhar os ponteiros. O que exatamente a gente quer dizer com espiritualidade? É uma palavra que carrega muitos significados. Então vamos focar na definição que vai ser a nossa base para essa análise toda. Geralmente, quando a gente ouve a palavra espiritualidade, duas coisas vêm à mente, né? Ou a gente pensa em algo que não é material, que é abstrato, ou então no universo do sagrado, dos deuses, dos espíritos. Mas existe uma terceira maneira de enxergar isso, que é a que realmente importa pra gente aqui. E o ponto-chave é este aqui. A espiritualidade no nosso papo de hoje é entendida como uma parte de quem a gente é. Simples assim. Da mesma forma que todo mundo tem um corpo, tem emoções, tem a capacidade de pensar, todo mundo também tem essa dimensão espiritual. Isso quer dizer que um ateu tem espiritualidade, um agnóstico tem, todo mundo. Não é sobre crença, é sobre ser humano. Tá, mas como a gente percebe isso na prática? Como essa tal dimensão humana se manifesta no dia a dia? Agora a gente vai sair um pouco da teoria para ver como isso acontece de um jeito bem pessoal, bem concreto. Olha só que história fantástica para ilustrar isso. É o relato da filha do Ed René Kivitz, quando ela era criança, descobrindo a própria consciência. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Ela percebeu que existia uma parte dela que dava os comandos e outra parte, o corpo, que obedecia. E foi essa descoberta que a fez dizer essa frase incrível. Existe uma voz dentro de mim, que sou eu, mas também não sou eu. É a descoberta do nosso eu interior. Essa voz interior, com quem a gente dialoga o tempo todo, tem um nome: consciência. É ali que a gente pondera, que a gente se questiona. E, como disse Joana d'Arc, se essa é a nossa consciência, então é aí que Deus fala. É no fundo o centro da nossa vida espiritual, sabe? O ponto de contato com algo que parece maior, mas que está bem aqui, dentro da gente. Beleza. Então todo mundo tem essa dimensão interior, essa consciência. E daí? Como é que isso vira ação concreta no mundo? É exatamente aqui que a conexão acontece. Essa espiritualidade oferece pelo menos 4 contribuições que são essenciais para a vida em sociedade. E são esses os 4 pilares. A espiritualidade nos move na busca por um sentido para a vida. Ela serve como uma fonte para os nossos valores mais profundos. Nos ajuda a imaginar um mundo melhor, o que a gente chama de horizonte utópico, e, por fim, nos dá a energia necessária para agir. Vamos passar por cada um deles agora. Primeiro, o sentido. A espiritualidade é essa parte da gente que não se contenta em só existir. É a parte que pergunta por quê? Por que estamos aqui? Para que tudo isso? O teólogo Paul Tillich tem essa definição genial. Ele diz que Deus é o nome que a gente dá para aquilo que dá o sentido final à nossa vida. Aquilo que, se a gente perder, sente que perdeu a si mesmo. E essa história aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só, Revolução Industrial. Uma operária se sentindo só mais uma peça na engrenagem, totalmente desumanizada. O que ela faz? Ela joga o tamanco de madeira dela, os sabots, na máquina para parar tudo. Esse ato de sabotagem foi muito mais que um protesto trabalhista. Foi um ato espiritual. Foi um grito pela sua humanidade, uma busca por um sentido que o trabalho mecânico tinha roubado. A segunda contribuição, os valores. Kivitz conta outra história, a do filho dele vendo um homem bebendo água suja da calçada. A reação do menino não foi de nojo, foi de levantar o homem e dizer: "Você não é um bicho, você é um ser humano." Essa reação não vem da lógica fria, sabe? Ela brota de um senso profundo de dignidade, um valor que nasce na nossa espiritualidade. Agora, o horizonte utópico. Olha que interessante essa análise do Instituto von Mises. Do ponto de vista puramente econômico, o argumento é que ninguém tem direito à saúde, mas sim o direito de comprar e vender serviços de saúde. A lógica de mercado é perfeita, só que aí fica uma pergunta no ar, né? E quem não pode pagar? É nesse momento que nosso senso de utopia entra em campo. A nossa espiritualidade, nosso ideal de como as coisas deveriam ser, nos faz questionar o sistema que deixa a gente para trás e nos inspira a sonhar com um mundo mais justo.
E, finalmente, a energia para a ação. Porque uma espiritualidade que não é cultivada, que está meio adormecida, pode levar à indiferença, à passividade. Mas, por outro lado, uma espiritualidade madura, exercitada, se torna a principal fonte de combustível para o nosso engajamento. Ela nos deixa mais sensíveis à injustiça e nos empurra para fazer alguma coisa. E com isso a gente chega na conclusão central de toda essa análise. Uma espiritualidade que é de verdade não fica parada, não é passiva. Ela é, por natureza, ativa. Ela se manifesta não só no que a gente acredita, mas principalmente no que a gente faz. Então, o ponto crucial é este. Quando a espiritualidade de alguém está viva, o incômodo com a falta de sentido, com a injustiça, se torna insuportável. E esse incômodo gera um compromisso com a vida, com a dignidade. É isso que se transforma no motor que leva alguém a criar uma ONG, a lutar por leis melhores ou simplesmente a não se conformar com a fome do outro. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Depois de tudo isso, o que é que realmente sustenta a dignidade de cada pessoa? Talvez a resposta esteja muito mais ligada a essa dimensão interior do que a gente imagina. É talvez daí que brota a força para a gente construir um mundo mais justo para todo mundo. Valeu, pessoal!